Glória a Deus. Aqui é um vlogzinho em casa. Vou lavar a louça aqui para ajudar a minha esposa, a minha varoa. Daqui a pouco dá aquele treinão, aquela moral pra varoa. Comecei a lavar a louça aqui um pouquinho. Guardei algumas coisas já no armário. Estamos prestes a mudar. Então estamos nessa casa aqui por enquanto, esse apartamento. Ali tá uma roupa no varal que irei tirar também, para colocar umas roupas que estão dentro da máquina. Isso aí, cristão, pai de família, digamos assim, glória a Deus. Minha esposa está grávida de 7 meses do João Victor, vai vir aí o primogênito, glória a Deus, aleluia. Deus me revelou até em sonho e me revelou nas nuvens. Se vocês quiserem esse testemunho, vocês me falem que irei estar gravando aí certinho o testemunho de como que Deus me revelou nas nuvens quando a minha esposa estava grávida, e também que Deus me revelou qual que era o sexo do meu filho. Ele me revelou e eu gostaria de estar também compartilhando com vocês, se for de interesse de vocês também, vocês ficarem curiosos de querer saber. E é isso aí. Pensei assim rapidamente em fazer esse como fosse um vlogzinho mais tete a tete, mais natural, um vídeo com menos edição. Tentarei provavelmente fazer uma coisinha ou outra, mas um vídeo mais simples, digamos assim. E se vocês gostarem, compartilha pra mim se gostou, se quer mais conteúdo dessa forma, se acha bacana, tá? Eu sou cristão há em torno de 5 anos, me aprofundo nas escrituras, tenho muito a aprender, assim como todos nós. Estaremos sempre aprendendo, como diz o ditado, nascemos e morremos aprendendo, né? Então, que estejamos sempre em constante busca da sabedoria, assim como diz no livro de Provérbios. Glória a Deus. Então, estarei ajudando minha varoa, lavando um pouco da louça aqui. Provavelmente colocarei um pouquinho rápido este vídeo na parte de eu estar lavando a louça. E Deus seja louvado. Espero com esse vlogzinho em alguns momentos estar refletindo algumas coisas e estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, dando conselhos de coisas que nós vamos tendo experiências na vida e cada um tem a somar na vida do outro. E às vezes uma experiência que eu passei, possa ser que outras 100 mil pessoas ainda irão passar ou estão passando, e esses conselhos, essas instruções, essas experiências, possa ser que some na vida dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Prontinho, meus irmãos, coloquei o fonezinho aqui para ficar melhor a audição, tá bom? E irei estar lavando a louça e trocando uma ideia com vocês. Pensei em fazer o vídeo de alta velocidade enquanto eu estivesse lavando a louça, mas enquanto está lavando a louça, às vezes nós vamos pensando, e às vezes esses pensamentos vêm algumas ideias, às vezes vem algo a refletir, algo que possa fazer vocês refletir, algo que possa ser que dê um estralo aí, sabe, dê um código, dê uma virada de chave, e talvez seja bacana estar compartilhando com vocês. Talvez faça com que algum gatilho ative uma ideia ou algo que estava no subconsciente, algo que estava em mente para você fazer, e entrando nessa conversa acabe sendo que motive você a realmente ativar isso, a você a praticar. Maravilha? Então é isso aí, vamos lá. Deus abençoe e guie nosso bate-papo enquanto eu lavo a louça, e que nós tenhamos o direcionamento do Espírito Santo em tudo que nós fizermos. E tudo que nós formos fazer, é importante nós colocarmos Deus à frente. Pois a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que fizer, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E a palavra de Deus também diz que os planos são dos homens, mas quem decide é Deus. Os homens fazem planos, mas quem decide é Deus.
Amém, irmãos? Então que nós estejamos sempre direcionados pelo Espírito Santo. Eu consagro ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré este vídeo, essas conversas, essas instruções, esses pensamentos, essas palavras. Eu consagro ao Senhor Jesus para que não somente sirva de exemplo, de semente, de ideias, de planos, de ações para mim, mas também para os outros telespectadores, filhos e filhas, irmãos e irmãs que estarão assistindo também este vídeo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu não gosto muito de usar a palavra desempregado. Não estou trabalhando atualmente, mas não me sinto desempregado, pois eu tenho uma prática de quase 5 anos como motorista de aplicativo. Então, graças a Deus, a hora que eu quiser é só ir lá na alguma locadora, falar com alguém, locar um carro e estou trabalhando. Logo, não me sinto uma pessoa desempregada, graças a Deus. Outra que também possuo um curso chamado Condutax, que é dos taxistas. Então também posso ir a uma frota de táxi ou alugar de alguém particular um táxi e logo não estou desempregado, não estou sem trabalho. Porém, está em processo, o meu Condutax está alienado, digamos assim, a um alvará. E no qual esse rapaz ele está pensando em viajar e como ele não desvinculou o meu, ele está vendo se compensa me alugar novamente o carro dele, é 2018, um 2018 Cobalt LTZ, banco de couro, multimídia, câmera de ré, bem legal. Porém, está aguardando ainda o corretor dele dar a resposta de quanto ficará o seguro para assim fecharmos negócio, decidirmos e, dependendo, fechar negócio. Se caso não der negócio, ele irá pagar metade, eu irei pagar metade, e iremos desvincular o meu Condutax do alvará dele, para que assim eu possa ir numa frota e locar um táxi. Não sei se vocês sabem, relacionado ao táxi, vamos supor, se o meu Condutax, que é como se fosse um número de CNH, sabe? Só que tem um número de Condutax. E estiver vinculado a um alvará particular ou de alguma outra frota, eu não consigo entrar ou seja, entrar como coproprietário, segundo motorista, em um outro alvará. Logo, não consigo alugar em outro lugar se estiver com o meu Condutax vinculado a outro alvará. Então, por isso essa situação. E como motorista de aplicativo, eu estava, enquanto estava nesse trâmite aí, estava pegando só de final de semana. Aluguei, se não me engano, 2 finais de semana, o veículo Tracker não, T-Cross, que também faz a categoria Uber Black. Trabalhei esses 2 finais de semana, não achei que compensou tanto, sabe? Não achei que compensou tanto. E, assim, a categoria Black, ela compensa quando toca o Black, porém ela tá tocando, assim, até relativamente bem, mas um meio termo ali, fosse um X, só que com o valor de um Comfort, né, tocando nessa frequência seria mais bacana. Agora o Black demanda-se muitas horas na rua, assim como o X também por conta dos valores, mas questão de trânsito, questão de valores, de modo de trabalhar, no geral, eu prefiro o táxi. O táxi ele não necessita somente dos aplicativos, e eu vejo os aplicativos dessa seguinte maneira: não vejo aplicativos como realmente o meu trabalho, e respeito quem vê dessa forma, porque realmente é o sustento de muita gente, e não que seja errado, mas meu ponto de vista taxista, ele é um profissional,
ele é um profissional do trânsito, assim como um motociclista, assim como um caminhoneiro, sabe? E tem os aplicativos também como uma ferramenta de trabalho. Ou seja, eu não necessito dos aplicativos, mas é uma ferramenta muito boa que alavanca o meu potencial ganho de trabalho, certo? Então, eu vejo os aplicativos como uma ferramenta. Então, no caso, o táxi, se eu estiver andando na rua, alguém estender a mão, eu não preciso dos aplicativos e o ganho é 100% meu. Tudo é legalizado, bonitinho pela prefeitura, tudo aferido, o taxímetro também tudo certinho pelas regulações, DTP, Detran. Então, é algo que paga quilometragem justa, não é algo que a pessoa tem uma surpresa por conta que é reguladinho pelos órgãos responsáveis aí, que é do próprio governo, certo? Da prefeitura. Então, claro que assim como em qualquer profissão, tem profissionais, infelizmente, não digo nem que são profissionais nesse caso, né? Que usam, né, aí, de certa maneira aí, de má fé, se não combinado de forma respeitosa, em que ambos estão de acordo, um valor fechado de uma determinada viagem, e faz com que seja uma obrigação, um algo forçado, um algo que não seja de mútuo acordo, realmente é algo que não é correto, no qual eu não defendo. Então, tem, infelizmente, casos que eu já escutei, né, pessoas falando. Se eu não me engano, já vi vídeos também relacionados a essas coisas. Então, não recomendo essa prática, a não ser da forma como foi dito, se for combinado de forma respeitosa, de forma que ambos estejam de acordo. A pessoa pergunta, oh, quanto que você faz uma viagem daqui até ali? Oh, beleza, você já está falando já de um valor. Então, ou seja, não está falando, oh, irmão, eu quero ir diretamente para a praia, um exemplo. E não, pode cobrar direto no taxímetro. Beleza. Aí ela não está falando de um valor fechado. Então, segue normal a viagem, sem problemas. Agora, se ela está propondo um acordo, quanto que você faz para ir até tal lugar? E aí vocês chegarem no consenso e fechar, sem problema. Combinado é combinado, aquele ditado, combinado não sai caro. Certo? Então, essas são algumas das questões abordadas aqui pelo fato de eu não estar ainda no táxi. E também venho dizer que, com a ajuda de Deus e protegendo todos os ouvidos malignos do mal de demônios, para não ter poder nem acesso a esta conversa, muito menos em destruir ou querer desmanchar, fazer com que não dê certo esses planos que já estão consagrados ao Senhor, será, em nome de Jesus, com certeza, será por pouco tempo, porque já tenho a pretensão de estar indo morar em uma outra cidade. Irei estar indo morar em Mendonça inicialmente, quando minha esposa for dar à luz, digamos assim, glória a Deus, ao nosso tão esperado filhão, João Victor. Então, eu pretendo estar no táxi nesse pouco tempo, por conta de conseguir aí alavancar um valor, não precisar de estar numa empresa, num trabalho fixo, no qual eu tenho que levar os documentos, trabalhar um tempo, pedir as contas, fazer exames, então tem toda essa burocracia aí numa empresa, numa firma, no qual eu não me vejo mais nesse ambiente, não me vejo atualmente em ambiente dessa forma. Então, a minha pretensão agora, e possa ser que mude também, conforme a direção de Deus, porque
Como disse a palavra de Deus, diz: os homens fazem planos, mas quem decide é Deus. Então, eu espero que todos os meus planos estejam alinhados com os planos de Deus. Eu não quero que os meus planos prevaleçam acima dos planos de Deus. Então, se for da vontade dele que eu trabalhe com o que eu estou nos meus planos, que será de vendedor de carros. Estou pensando em ir para o ramo de venda de carros, no qual, de certa forma, internamente tenho relutado um pouco, porque a parte de certa forma é que estarei respondendo a alguém, né? Estarei respondendo provavelmente aí a um chefe, a um superior. E quando você acostuma a trabalhar por conta, ou seja, já ser um empreendedor, um motorista de aplicativo, um taxista, um vendedor ambulante de loja, um vendedor em camelô, uma loja no shopping. Meus pais, eles tinham loja no shopping, no antigo camelô que tinha lá em Diadema, se eu não me engano, era Praça Lauro Michels, onde tem a escola Pablo Eduardo, padre Fábio Trivinho. Trivinho, nós chamava só de Trivinho, né? E ali, desde o camelô ali, eu trabalhei um tempo, eu ajudava meus pais, mas ali ainda não com tanta frequência, era muito pequeno, mas mesmo quando passou para o shopping popular, que tem ali no centro de Diadema. Então, já trabalhei com vendas, porém, eram vendas de eletrônicos e videogames, mas venda é venda. Você aprender a vender alguma coisa que seja verdade o que você propôs para os seus clientes. Claro que tem muitos e muitos casos, muitas e muitas formas, né? N maneiras aí, N tipo de pessoas, porém esse é o caminho que eu prefiro seguir, é o que eu acredito que é o correto, é como eu gostaria se fosse para mim como cliente. Então, você vender o produto falando a verdade, o que realmente aquele produto entrega, o que realmente vai atender a necessidade do cliente naquele momento, sobre o que ele quer. Ah, quer um jogo de aventura, um jogo que seja realmente de aventura. Ah, eu quero um jogo de futebol, que seja realmente um jogo de futebol. Poxa, isso daqui é assim, quantas fases tem? Que seja tudo verdade. Se não souber, diga não sei, simples assim. Qualquer coisa, procura na hora ali a informação. Hoje em dia, graças a Deus, tem muita informação. E vida que segue, pois todos nós estamos em constante aprendizado e não é vergonha você não saber de tudo. Claro que é bom você estar sempre muito bem informado sobre o cargo que você exerce, mas acredito que até mesmo um especialista possa ser que tenha algum ponto ou outro que ele não tem o pleno conhecimento, onde acredito que só Deus tem o pleno conhecimento, né? Então tem muitos estudiosos, especialistas, teólogos, doutores aí que estão, digamos, especialistas na Bíblia, especialistas em teologia, em muitas outras áreas, ciências, cosmovisões, e ainda assim não tem o pleno conhecimento. Normal, não é nada um bicho de 7 cabeças, mas é muito importante você ter um excelente, né, um vasto conhecimento na área que você atua, para até mesmo você saber do que se trata, do que você está falando, e passar a devida confiança, a devida segurança ao seu cliente que está falando com alguém que entende sobre o que está oferecendo, certo? Então pretendo, como conheço bastante de carro, pelo fato de trabalhar com carro, no caso, motorista de aplicativo e táxi, então eu acredito que será uma área que irá realmente fazer com que eu aprenda novas técnicas, novas habilidades, veja novos ares, novas possibilidades,
e pretendo estar compartilhando com vocês também essa caminhada, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo como uma pessoa, um homem realmente digno de ser chamado homem, uma pessoa digna de ser uma pessoa honesta, íntegra e que não se vende para as coisas do mundo, mas que age sempre de acordo com a palavra de Deus, no sentido de honestidade, transparência, verdade, que andemos em espírito, em verdade. Glória a Deus, o nome do Senhor seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos, no nosso trabalho, em casa com nossas esposas, com nossos filhos, que nós façamos para a honra e glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Então é isso, praticamente 100% da louça lavada. Batemos esse bate-papo. E se vocês acharem bacana mais conteúdo assim, até mesmo dá para mim gravar um pouquinho ali do treino, uma sériezinha ou outra ali de algum exercício no treino, para estar motivando. Às vezes você é uma pessoa sedentária, às vezes você possa ser que seja uma pessoa que fez como uma promessa, às vezes até para Deus mesmo, não só para você, que esse 2026 você iria voltar a treinar, você iria realmente praticar atividade física e ainda não iniciou. E já estamos no mês de fevereiro e você ainda talvez não iniciou, não fez nem mesmo a inscrição na academia. Ou às vezes fez a inscrição e ainda não foi nenhuma vez ou foi só uma vez. Então, espero que também motive a você a levantar, vamos dizer assim, a bunda da cadeira, a bunda do sofá, da cama e estar praticando atividade física, porque é muito importante cuidarmos também do nosso corpo, templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que pouco proveitoso é cuidar do nosso corpo. Somos espírito, alma e corpo. E pouco proveitoso é cuidarmos do nosso corpo. Porém, diz pouco proveitoso, não diz que não é proveitoso. Então, ou seja, na palavra de Deus também diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão, mas não diz de todos, que nós façamos parte dos quentinhos, daqueles que ainda não se esfriaram. Então, sigamos a palavra de Deus aí tentando fazer o melhor para manter um equilíbrio. Então, ou seja, espírito, alma e corpo. Então vamos cuidar do espiritual, vamos cuidar da nossa alma e vamos cuidar também do nosso corpo, tá bom? Deus abençoe. Se gostou de mais conteúdos assim, deixa nos comentários, curta. Se puder compartilhar com alguém que você acha que seja necessário, também será bem bacana. E bora fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, sendo pessoas íntegras, sendo verdadeiros cristãos, vivendo o evangelho na prática, não somente na leitura ou lá na igreja, mas no nosso modo de viver. Glória a Deus. Deus abençoe.